Muito bom dia a todos, saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edson, sejam bem-vindos ao Despertar com Deus. Nessa manhã eu gostaria de estar lendo um texto da Palavra de Deus que está no livro de Êxodo, no capítulo 14, a partir do verso 15. E a Palavra de Deus diz assim: O Senhor disse a Moisés: Por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Levante o bastão e o estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Amém? Essa história é bem conhecida por todos nós, né? Quando Moisés abre o mar vermelho, né? Deus abre o mar vermelho diante do povo de Israel e o povo de Israel passa por terra seca no meio do mar. Isso é um dos grandes milagres que Deus operou, né, para que livrasse o seu povo da perseguição e da escravidão do Egito, de Faraó. E isso nos faz refletir e nos faz pensar muito com relação às nossas vidas também. Por quê? Porque muitas vezes nós, nas nossas vidas, nos sentimos também dessa forma, encurralados, né? Nos sentimos sem saída. Eu imagino como aquele povo chegou diante daquele mar, não vendo mais saídas, e os seus inimigos os alcançando cada vez mais. E eu fico imaginando o que passou pela cabeça dessas pessoas. Um desespero, uma ansiedade, uma aflição, uma angústia, um desespero, um sentimento terrível que pode ter tomado o coração das pessoas. E assim também, com certeza, deve ter tomado o coração de Moisés, que era líder daquele povo, que estava levando aquele povo para a liberdade. Claro que quando ele chegou diante daquele mar, ele clamou a Deus. E por isso que Deus, na verdade, diz: Por que está me pedindo ajuda? Na verdade, Deus já tinha feito grandes coisas, né, para livrar o seu povo da mão opressora de Faraó. Mas mesmo assim, você vendo grandes coisas que Deus faz, muitas vezes a gente se esquece e a gente fica com mais medo do inimigo e das dificuldades que aparecem em nossas vidas do que na confiança plena no Deus da nossa salvação. Deus te salvou, Deus nos salvou, Deus nos livrou, Deus nos deu a graça da vida, Deus nos deu a graça redentora, né, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, se Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, nós somos justificados pela morte de Cristo na cruz do Calvário. E nós temos vida agora, e vida abundante, vida plena. Todos aqueles que confiam no Senhor Jesus Cristo têm uma vida plena, uma vida repleta, uma vida livre, livre da opressão desse mundo, livre dos padrões deste mundo. Nós vivemos um padrão de Deus, um padrão que é dito na sua palavra, um padrão de moral que é ensinado através da sua palavra. E ela é agradável ao nosso coração, é luz para a nossa mente, ela renova o nosso ser. E por isso é tão importante que nós possamos meditar nela dia e noite, porque ela nos fortalecerá, ela nos fará lembrar de quem é o nosso Deus, o Deus da nossa salvação, aquele que nos livra, nos livrou e nos livrará, independente de qual seja o mar que esteja à sua frente, Deus abrirá. Basta crer. Estenda o seu cajado, estenda o cajado que Deus te deu sobre o mar, para que ele possa se abrir e você poderá passar em terra seca. Não sei qual é a dificuldade que você esteja enfrentando, qual é o desafio que tem se levantado a cada dia, qual é o gigante que tem te paralisado, como paralisou o povo de Israel. Lembre-se, não olhe para as suas dificuldades, mas
olhe para o Deus, louve ao seu Deus, o Deus da sua salvação, porque Ele sempre dará escape, Ele sempre dará uma saída, Ele sempre fará um milagre, Ele sempre fará o melhor para a sua vida. Por isso, não temas, prossiga, crê somente e verás a glória de Deus. Temos que ter fé. Muitas vezes nós somos paralisados pelo medo, mas basta ter fé no Deus que você serve, que nós servimos, porque Ele é maior sobre todas as coisas. Se você ler a palavra de Deus, ela iluminará a sua mente e mostrará a você que não existe impossíveis para Deus. Quando nós vimos situações de morte que Deus fez vida, mar que se abriu, cordeiro que se foi provido, não existe nada que seja impossível e difícil para Deus. Por isso, entregue o seu coração ao Senhor. Confia nele e o mais Ele vai fazer. Basta crer. Crê somente. Creia e você poderá desfrutar das maravilhas de Deus. Das maravilhas de Deus. Uma vida plena, Ele nos promete. Uma vida plena significa uma vida livre da opressão do mundo e livre do pecado, que nos condena para a morte. Nós temos vida em Cristo Jesus, por isso creia que Ele fará sempre o melhor para cada um de nós. Amém? Vamos orar então nessa manhã. Querido e soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu a salvação e nos deu a vida plena por meio de Cristo Jesus. E nessa manhã, Senhor Jesus, eu quero declarar ao Senhor que todas as dificuldades, desafios, Senhor, tudo aquilo que tem se levantado, ó Deus, contra as nossas vidas, ou que tem nos perseguido e nos encurralado, Deus, o Senhor sempre nos dará escape e solução. Por isso, Deus, o que eu quero nessa manhã é entregar o meu coração diante de Ti e crer, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, tem a melhor saída, a melhor solução para cada um de nós. Por isso, Deus, em nome de Jesus, ajuda os Teus filhos, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a prosseguir e jamais desistir e jamais olhar para trás. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo dia. Não se esqueçam, você que não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta esse canal, compartilhe essa mensagem para que outras pessoas possam ser abençoadas em nome de Jesus.